Bom dia! Bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Bem-vindos ao Café com a Palavra. Olha só, você já viu, quando tem época de Olimpíadas, né? Os atletas, né? As reportagens, como eles se preparam, quanto tempo de dedicação, quantas horas de treino, quantos anos de treino. E eles fazem isso para quê? Para tentar alcançar o primeiro lugar naquela prova e ganhar a medalha. Essa medalha é como se fosse uma coroa, coroa o trabalho dele, a dedicação dele. Um atleta, para competir nesse nível, ele tem que abrir mão de um monte de coisa, de noitadas, de bebidas, de farras, de alimentação, por exemplo, tem que ser balanceada. Abre mão da família, porque são horas e horas e horas de treinos, muitos vão treinar em outras cidades, até em outros países. É renunciar muita coisa para ganhar uma coroa que é corruptível, para ganhar uma medalha que muitos, quando passam situações difíceis, eles vendem, leiloam essas medalhas para poder sair da situação difícil. Agora, quando a gente fala de uma medalha ou de uma coroa, a gente pode falar assim, que ela não é corruptível, ou seja, que ninguém vai tirar de você. Olha onde eu quero chegar com isso. O apóstolo Paulo, no capítulo 9, no versículo 24 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, a corrida nossa é para alcançar uma coroa incorruptível, não é corruptível. Veja bem, essa semana eu não dou dica de nada aqui no café. Eu estou gravando agora aqui no mês de maio de 2018 e eu assisti o filme sobre Paulo, certo? Eu fui assistir o filme sobre Paulo, ainda mais que a gente está nessa pegada de viagem missionária, né? Agora, nessa semana que vem, então eu vou assistir o filme sobre Paulo. Eu não vou contar detalhes do filme, porque se você não assistiu, eu não vou estragar para você e indico, vá assista o filme. Vai valer a pena, aproveite o final de semana e tal e vai. Olha só, você fica assim, poxa, o que levou aquele Paulo, Lucas, que ali os dois, Paulo e Lucas e tal, aquele povo, Priscila, Áquila, a abrir mão de tanta coisa, né? Eles tiveram que abrir mão de tanta coisa e aquele povo tinha assim uma coragem, não tinha medo da morte. Muitos enfrentaram o Coliseu e morreram ali, né? No circo de Nero, como eu falei, uma luta assim, um empenho tão grande, não é? E a gente viu como aquela igreja ali, aquele começo do cristianismo foi sofrido, mas como cresceu, né, o cristianismo. Aí a gente para e dá uma olhadinha para nós hoje. Cara, mas aqueles caras eram super-heróis, aqueles caras eram os caras, meu, aqueles caras, pô, qual é, meu? Aqueles caras que eram os caras. Não, eles não eram nem um pouquinho diferente de você e de mim. Eles não eram, certo? Mas então, por que aquele povo daquela época, a palavra de Deus fluiu, o cristianismo cresceu, mesmo com toda a perseguição e tal, e hoje nós não temos a mesma garra, a mesma pegada, o mesmo ímpeto, o mesmo amor, a mesma paixão, a mesma motivação? Qual é a diferença deles para nós? Eu já falei isso aqui no café e eu volto a repetir. A única diferença que tem deles para nós é o nível de renúncia deles. Ou seja, aquilo que eles foram capazes de abrir mão por amor a Cristo. E nós, a nossa geração, não quer abrir mão de nada por amor a Cristo. A nossa é a geração do o meu carro, o meu e-mail, o meu celular, o meu espaço, o meu tempo, o meu ministério, é tudo meu. Eles não tinham isso. Eles abriram mão de tudo
Paulo abriu mão de título, posição social, dinheiro, tudo. Tudo. Lucas abriu mão, Pedro abriu mão, Áquila, Priscila, Timóteo. Esse povo abriu mão. O nível de renúncia deles foi muito grande. E eles estavam seguindo o exemplo de quem? De Cristo, que abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória, sendo Deus, abriu mão da sua glória para vir nesse mundo em forma de homem, para morrer naquela cruz por amor a você e a mim. Qual é o nível de renúncia que eu e você estamos dispostos a fazer por amor a Cristo? Qual é o nível de renúncia que eu e você estamos dispostos a fazer para ver o Evangelho de Cristo sendo pregado nos 4 cantos da terra? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Qual o nível de renúncia? Você está disposto a renunciar à sua família, seu trabalho, dinheiro, posição social, conforto? Está disposto a isso? A renunciar? Hein? Até o próximo Café com a Palavra.